dia. Bom dia. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande a gente se reunir mais um domingo para aí continuarmos o nosso curso de Medicina Espiritual com Paulo Nagai. E o tema de hoje é o sentimento de cura. O Paulo vem abordando aí no curso o trabalho do médium, vem abordando como também nós devemos ter a nossa visão a respeito desse processo de cura, que é uma cura não da matéria, mas, acima de tudo, a cura do espírito. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. O pessoal que está participando aí agora da EPH Online, está chegando aí pela primeira vez. A gente está disponibilizando, na medida do possível, o curso aí com o Nagai pelo canal do YouTube. O Flavinho está aí cuidando disso com a gente. Acompanhem também as informações nas redes sociais e a gente está sempre atualizando. Na semana que vem a gente continua aí com o Marcelo Hollenberg falando sobre os vírus e as suas relações com o espírito. Então tem bastante coisa boa, bastante coisa para a gente acompanhar nas redes sociais e no estudo Google Meet aí, através do link que será postado toda semana. A gente vai começar. Marcelo, tu faz a prece? Sim, com certeza. Já posso fazer? Pode. Então, meus queridos irmãos, com essa imensa gratidão a Deus, nosso Pai, que é todo bondade, misericórdia, amor, por disponibilizar e oportunizar a todos nós essa rede tecnológica que nos une, que nos aproxima, que nos hermana dentro dessa corrente fraterna de aprendizado, de elevação de sentimento, de pensamento, de aproveitamento, Senhor, dessa existência diante dos desafios, diante das adversidades, que nada mais são do que momentos significativos para o desenvolvimento do espírito. E com esse sentimento enorme de gratidão, principalmente agradecidos aos queridos benfeitores, Maria Dolores, Inácio Bittencourt, nosso querido Dr. Herman, e tantos outros amorosos irmãos, corações que se unem para nos ajudar nessa tarefa, é que nós, humildemente, pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje, passando a palavra de prece ao nosso querido Rafael, para que possa dar por iniciado o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, sob a proteção de Deus, sob a proteção de Maria Dolores, de Inácio Bittencourt, Dr. Herman, nossos abnegados mentores, a gente inicia aí mais um dia de estudo do Medicina Espiritual. Paulo, contigo, meu irmão. Bom, oficialmente, agora, bom dia para todos aí, que nós possamos ter, em nome de Jesus, de Deus, acima de tudo, uma boa manhã de estudos. Como o Rafael falou, nós vamos dar continuidade, a gente sempre vai fazer isso no início, porque sempre vem novas pessoas se agregando ao estudo. Nós acabamos, na semana passada, o módulo 1, que tratava a doença, e com vários tópicos, mostrando conceitos básicos da medicina espiritual no que diz respeito à doença. E hoje nós vamos começar o módulo 2, que trata da cura. E o subtítulo, da mesma maneira que lá na unidade 1 a gente tinha doença, os distúrbios da alma como percussores da doença do corpo, a unidade 2 é cura, o equilíbrio da alma como fator da cura do corpo. É uma divisão que a gente faz, e a gente sempre explica isso, exatamente para mostrar a característica principal da medicina espiritual, que é o que o Rafael falou aí, que a gente está batendo sempre, que é a cura da alma. A medicina espiritual é a medicina do espírito e dos espíritos, exatamente por conta disso. Então, no caso, hoje, nós vamos começar com o sentimento de cura, que é o título da nossa aula de hoje, do nosso
estudo. E hoje nós vamos ter mais alguns convidados para estudar com a gente. Marcelo Prisco, Joana de Ângeles, Emmanuel e Baltazar, numa comunicação através do Altivo para a instrução nossa lá do Medicina Espiritual. Um agradecimento especial ao nosso querido Inácio Bittencourt, que é o patrono do nosso encontro, e também para todos os espíritos que foram citados aí pelo Marcelo aí também na prece, que são os responsáveis aí pela casa, aí, que estão ajudando todos nós nesse trabalho de estudos. Bom, então, vamos começar convidando primeiro Emmanuel, lá no livro Consolador, que é uma chamada de atenção assim, para o pessoal que trabalha na área de medicina. Né? Então, ele diz o seguinte, o título é nosso aí, do Sentimento de Cura, e o livro lá do Consolador, na pergunta 94, da edição da FEB. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? Olha a colocação de Emmanuel. A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. Isso aí é um ponto que, é claro, a gente sabe pelo Livro dos Espíritos, quando nós estudamos as responsabilidades nossas como espírito e como espíritas, que cada profissão ela tem esse viés de nobreza, de missão. Mas a medicina e algumas outras que os espíritos falam para nós, que interferem diretamente na coletividade, então isso serve para a política, para a área judicial, então a área de educação, essas áreas que influenciam no coletivo de uma maneira assim mais clara, elas têm uma proteção a mais. Tipo assim, não é um guia, são alguns guias preocupados com ali. Por quê? Porque exatamente a postura da pessoa vai influenciar demasiadamente na vida do outro. Então, é algo que todo profissional que lida com a coletividade, ele teria que ter uma atenção muito grande nisso aí. Aí tu imagina, se esse povo que tem esse trato todo, com a ajuda que tem, já faz o que faz, imagina se a gente ficar apontando muito mais o lado negativo, ficar repercutindo muito mais o negativo, como é que a dificuldade aumenta? Então vamos voltar lá para o médico. Por que é importante esse conhecimento? O médico honesto e sincero, amigo da verdade, dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por eles esposados na vida. Isso aí é muito importante, exatamente porque eu passei aqui sem querer a tela. Vamos lá. Por que isso é importante? É importante pelo aspecto, e quem tem amigo médico, e mesmo não espírita, vai entender o que eu estou falando. Um primo meu, que eu, assim, quando ele estava com os 19, 20 anos, quando ele começou a entrar na medicina, eu levei ele lá no Leão Denis, ele começou a fazer os cursos e tal, ele começou a fazer os cursos comigo, e ele virou espírita. Hoje é um trabalhador, é muito legal isso, né? Mas ele sempre teve assim, uma sensibilidade boa, e ele tinha feito comigo o que é o espiritismo com a Amália, né? Naquela época era a Amália que dava o que é o espiritismo, isso faz muito tempo, 30 e poucos anos atrás. Aí, ele quando começou, aí ele parou, porque a distância e tal, ele mudou, casou, mudou, aquele negócio todo, mas ele ficou com aquela noção, né? E a gente se falava muito, que a gente se encontrava época de Natal, aniversários e tal, mesmo eu não morando no mesmo local com ele. Então, quando ele começou a fazer estágio, ele começou a falar para mim umas coisas, que ele falava assim, Paulinho, cara, entra, ele trabalha com obstetrícia, entre outras coisas. E ele falava assim, entrava a pessoa, e eu vinha na minha cabeça as coisas, facilitando assim análise, laudo.
E aí, a explicação é exatamente essa que Emmanuel dá. Todas essas almas que estão voltadas para essas profissões recebem essas intuições. Claro que todos nós recebemos, independente da área. Mas eles, o que eu estou querendo dizer é isso, eles, é muito maior isso. Exatamente por causa desse detalhe, o cuidado com tudo. Então, o que a gente pode tirar disso como benefício maior? Eles intuem, eles ajudam. O que eu posso fazer para facilitar isso? Primeiro é conhecer isso, acreditar e buscar, porque aí tu abre muito mais a possibilidade dessa intuição. E lá no centro, o Marcelo lembra disso, quando a gente vai a médico, a gente não pede assim, pô, que me cure, a gente pede assim, pô, que o doutor Eva possa influenciar o cara lá, para o cara dar o laudo correto. Entendeu? É ajuda que o plano espiritual dá normalmente e que se nós que somos os receptores disso tivermos ligados nisso, você aumenta esse potencial. Aí o que aconteceu com ele? A gente conversou, expliquei isso para ele, pô, ele foi falando comigo, Paulinho, aumenta. Aumenta. Não é que tu trabalhe mediunizado, não é isso. Clareia a visão. Isso todo o trabalho que a gente faz profissional tem isso, mesmo na divulgação doutrinária. Se você está mais ligado naquilo, as coisas fluem maior. A tua visão, ela expande naquilo ali. Isso não é errado, não é o espírito não está fazendo o teu trabalho, não. Isso faz parte da evolução. Lembra que o Marcelo falou lá quinta-feira? Tu vai falar, Marcelo, deixa eu só completar isso. Que o Marcelo falou na evolução em dois mundos, na preparação dos corpos, mas também é da educação. A evolução é assim, é eles influenciando a gente, melhorando isso, para a gente poder ter condições de progredir mais rápido. Fala, Marcelo. Abre o microfone, está fechado. Isso. Abri aqui. Vai. Não, Paulo, desculpa dar um pitaco, mas isso aí que você está falando, só para ilustrar, o ponto nevrálgico, o ponto mais sensível do atendimento médico, já que a gente está tratando dessa questão, é justamente o que a gente chama de anamnese, ou seja, aquilo que você busca do paciente para você poder fechar ou se aproximar do diagnóstico. Nesse momento é que esses irmãos amorosos, eles intervêm, porque eles fazem eles atuam da seguinte maneira: pergunta isso, pergunta se teve aquilo, pergunta se sentiu assim, assado. Então, eles vão conduzindo a anamnese. Olha só que coisa interessante. E aí eles possibilitam que o profissional consiga chegar mais próximo do que está acontecendo. E até naquelas coisas que surgem assim, que o cara fica em dúvida, e o espírito, não, vai aí, olha isso. É como se ele estivesse ajudando mesmo, é uma ajuda. Isso é muito interessante. Agora, qual é o problema disso tudo que a gente vê? Que aí o médico espírita, ele leva uma vantagem. Mas só leva essa vantagem se ele for humilde. Porque esse é um problema. Eu já falei isso em vários estudos, a gente repete isso que Inácio falou pra gente. O que eles ficam meio assim chateados é quando o cara, pelo orgulho, ele cerceia. Não é porque o cara é orgulhoso, eu quero saber de você, de espírito. Não é isso, é porque isso fecha o canal receptor. Aí eles falam assim, pô, nem a gente querendo ajudar, a gente consegue. E para eles, a pior coisa que tem é essa, eles quererem ajudar, querer intuir, o cara está fechado. É como se você cortasse as ligações com o plano espiritual. Então, o médico, se ele for humilde, por isso que é aquele negócio. Em todas as profissões é isso, mas na medicina é maior, porque o médico é insuflado a isso, né? Eu tenho a vida na mão, eu tenho a morte na mão. E, infelizmente, essas posturas dificultam, né? Então, o texto é muito legal por causa disso, porque ele dá a excelência da profissão, mostra o lado legal disso, de poder ajudar, mas mostra um lado também que você, olha só, bicho, abre o canal aí que a gente está aqui. Tu imagina a vantagem que se tem se você vai para trabalhar com essa confiança que o plano espiritual dá, no sentido de mostrar para o indivíduo o quanto ele pode ser ajudado ali, independente, olha só, independente
da religião. Isso que é muito importante, muito importante, muito importante. Isso aí é um presente que se dá, porque não se exige que você seja espírita. Agora, o que acontece é que, dependendo do conhecimento religioso que você tem, você interpreta aquilo de uma maneira diferente. Mas o que eles estão menos se importando é reconhecer a autoria deles, eles não querem saber. Então, é uma benção, como a gente fala, assim, quando se fala palestra geral sobre religiões e tal, seria uma besteira a gente pensar que só na casa espírita que os espíritos trabalham. Pô. Em qualquer casa que tiver um sentimento religioso sincero, os espíritos vão estar lá. E mesmo se a casa não for sincera, se alguém que procurar lá tiver esse mérito, vai ser atendido. Eles não estão nem aí para esse negócio de ganhar o rótulo de quem está fazendo. Eles não querem, eles querem fazer. E vamos ver que mais interessante ainda no complemento de Emmanuel, seguindo o nosso texto, vamos ver aqui, ó. Deu uma congelada aqui, deixa ela voltar. Você está me escutando aí, Rafael? Tá. Estou escutando. Não, tudo bem. Eu vou ter que cancelar isso aqui, porque deu uma congelada aqui. Eu devo ter feito alguma besteira. Na hora de compartilhar, eu cliquei em compartilhar aqui, ela está demorando a completar. Mas tudo bem. Eu vou falar, eu vou ler aqui. Ainda agora, Kardec traz lá da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O texto, um trechinho, olha o que ele diz. Se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que parte dele passe bem. E isso está diretamente ligado ao conhecimento da doutrina espírita. A ter essa ligação. Então, o médico que entender isso, ele está mais próximo de ter sucesso. Marco Pristo, que é outro convidado que a gente falou que viria hoje, está trazendo lá do Ementário Espírita, que é a psicografia de Divaldo Franco, o seguinte, ó, as diversas terapêuticas objetivam invariavelmente o reequilíbrio do corpo e da mente. A terapêutica espírita, no entanto, impõe a reforma anterior. Lembra que a gente coloca sempre isso? Eu falo isso assim, num tom, às vezes, até de brincadeira, dizendo o seguinte, que todo mundo fala assim, não, a ciência aceita, a ciência está aceitando a doutrina espírita. Não, o dia que aceitar, quando eu falo medicina espiritual, mas assim, o dia que aceitar é o dia que o cara entrar no consultório e o cara falar isso para ele. Ele, não tem nada no teu corpo não, mas vamos ver tua alma como é que tá. Você no trabalho, você tem postura de prejudicar alguém? Você no teu trabalho, você desvia a verba, você faz alguma coisa? Como é que é o teu comportamento moral? Como é que tu trata os seus amigos, suas pessoas dentro de casa? Aí sim o cara vai estar tratando disso que o Marco Cristo falou. Porque não existe. Olha só, aí os centros espíritas, às vezes, colaboram no sentido contrário, quer dizer, não praticam um desserviço quando só foca, olha só o que eu vou falar, quando só foca o tratamento em passes. Então, às vezes, a casa espírita faz isso, se empolga, dá muita atenção ao fenômeno, mesmo que não tenha aquela visão de si mostrar o fenômeno, mas assim, ao tratamento do passe, que é importante? Por isso que eu estou falando, cuidado de interpretar o que eu estou falando.
Mas não é só isso, o espírito é o motorista. Paulo, tá travando. Acho que ele vai ter que se desconectar, né, Rafael? Eu acho. Paulo, tu tá me ouvindo? Acho que ele saiu e vai voltar. Pessoal que está entrando aí, que está chegando agora, a gente está no estudo do Medicina Espiritual com o Paulo Nagai. O Paulo desconectou, mas em breve estará conosco de volta. Com certeza teve um problema lá na internet, ele mudou de local hoje, então vamos aguardar mais alguns instantes aí. A gente está tratando o sentimento de cura e estávamos analisando aí texto Voltei, amigo. de Emmanuel e Kardec. Fala, Paulo. Voltei. Depois eu vi aqui, o Rômulo mandou uma mensagem aqui dizendo que congelou depois, que estava estranho. Eu fui passar para a apresentação, ficou congelado aqui para mim, mas como estava continuando, vamos lá. Então, você vê a importância dessas observações no que diz respeito àquela mudança mesmo. Qual foi a última coisa que vocês escutaram aí, Rafael? A gente escutou você falando que ia falar do Marco Prisco. Tá. Então, tá. O que o Marco Prisco coloca aqui é do livro Inventário Espírita, psicografia lá do Divaldo. Ele diz o seguinte: as diversas terapêuticas objetivam invariavelmente o reequilíbrio do corpo e da mente. A terapêutica espírita, no entanto, impõe a reforma interior. Então, olha só, olha o cuidado que a gente deve ter, e às vezes as próprias casas espíritas, elas causam desserviço à causa. Porque olha só, aí você fala, o equilíbrio do corpo e da mente. Aí surge aqueles negócios de terapêutica holística, de não sei o quê, de não sei o que lá, que o cara começa, mais uma vez, abre o parênteses, eu tenho que ter um cuidado danado quando falar disso. Assim, não é que não seja útil. Você fala assim, conheça-te a ti mesmo. Tu meditar, tu fazer uma introspecção é útil? É. O que eu estou falando é o seguinte, que às vezes você para aí e não segue no que ele está falando. Essa é a grande diferença da doutrina espírita. Ou você conhece a doutrina espírita, ou vai fazer besteira em algum momento. Porque quem conhece a doutrina espírita, tu vê lá, é claro, não pode parar no equilíbrio da... O que é equilíbrio da mente? Entendeu? É o quê? É você, não, eu estou tranquilo. Não, amigo, o que nós estamos falando é espírito, é a causa. O espírito só vai estar feliz quando seguir a lei de Deus. Ele é infeliz quando? Quando sai da lei. Então não tem jeito, amigo, não tem jeito, é o que ele falou lá. A doutrina espírita trata da modificação moral. Se você não fizesse, nós, falando você de maneira elevada, nós, se nós não nos esforçarmos para mudar o nosso comportamento moral, que está aí, congelado, enclosado aí, milênios, que são hábitos de milênios, meu amigo, a gente não vai obter a saúde verdadeira. Então, esse é o problema que a gente tem que lidar. Não pode falar de medicina espiritual e parar no passe, cara. Não pode parar no passe. Não pode parar na água fluidificada. Não pode parar no estudo. Olha só o que a gente está falando. Não é isso que a gente escuta nas casas espíritas?
Meu amigo, mas a saúde da alma só é completa com a modificação moral. Então a gente fala assim, ó, não, assiste a reunião pública, toma um passe, estuda. Beleza, é isso mesmo. Mas, olha, vamos se esforçar para mudar. Por isso que é importante esse entendimento da medicina espiritual, o que ela quer dizer. Quer dizer que eu só vou obter a saúde integral quando eu estiver cumprindo a lei de Deus na medida do meu possível. Isso também tem que entender. Vou cumprir a lei de Deus toda? Ninguém. Na Terra, não sei nem se conta nos dedos de uma mão. Espíritos que são... Por quê? Porque esses espíritos não são daqui mais. Então, vem aqui fazer uma benfeitoria, fazer alguma coisa. Mas é essa visão que a gente tem que começar, como a gente diz, tem que estar na veia, tem que estar no sangue, para a gente não confundir mais isso e não fazer o trabalho pela metade ou 3/4 dele. A meta final é tudo isso que a gente falou, por isso que eu estou falando, estou com muito cuidado para falar isso. Tudo isso é útil, tudo isso é lícito, tudo isso faz parte? Faz. Mas se não chegar até o indivíduo entender que a modificação moral que vai trazer essa saúde a médio e longo prazo, o trabalho não está completo. Por isso que as casas espíritas têm que trabalhar muito nesse conceito e às vezes se empolgam porque tem o trabalho do passe, tem isso, tem aquilo outro, e não vai até o ponto final. Quer dizer, ele chega a 3/4 da corrida, mas naquele que é o lance de tu dar o arranque final, tu não dá. E aí fica alimentando na cabeça das pessoas o quê? Não, eu vou no centro, o passe vai me curar. Aí, meu amigo, não cura. Como é que a cabeça da pessoa sai? Porque ela foi lá acreditando que vai acontecer um milagre para ela. Aí fala que o centro é fraco, que o médium era ruim, que os espíritos daquela casa não sabem trabalhar. Por quê? Porque ela ainda está pensando na cura como algo que vem de fora para dentro, quando isso é algo que vem de dentro para fora. O Marcelo, a gente escutou tanto essas coisas, tem mais de 30 anos que a gente escuta isso. O Marcelo, não sei se está desde o início, mas vamos dizer, tem mais de 20 anos que a gente escuta isso. Então, não tem mais como você dissociar isso, você tirar isso da cabeça, cara. E por isso que me preocupa quando a gente vê, quando se trata da medicina espiritual, assim, meio na superfície, no mais um mergulhinho, mas não se vai ao fundo. Alguma coisa para colocarem aí, antes da gente passar, ou podemos passar? Seguimos? Então, vamos lá. Vamos seguir. Caramba, estou até com medo agora de compartilhar para não dar o mesmo problema. Compartilha aí. Qualquer coisa igual reencarnação, a gente começa de novo. Não, eu estou com cuidado aqui, que eu não sei o que eu fiz aqui para causar. A pior coisa é isso, quando dá o problema e você não sabe qual foi a causa. Agora não, agora foi direito. Eu devo ter clicado 2 vezes e dar uma congelada. Então, vamos lá. Quem é o convidado seguinte é o texto de Baltazar. Esse texto de Baltazar, ele é muito importante para a gente, porque ele traz alguns conceitos. Assim, o título da página é A Busca da Cura. Então, vamos ver lá. Há em todos os corações um momento em que as lutas, os problemas, as dificuldades assolam com a força de um furacão. Destroem resistências externas, mexem com a força interna e provocam o desvario da mente, tornando-a insegura, incapaz do menor discernimento, presa do medo, da angústia e significativamente pouco capaz de solucionar esse estado íntimo. Então, olha só, ele está mostrando para nós aqui o quê? Um fato. É isso que acontece. E hoje está acontecendo isso. A gente fala muito isso, de quando se passa por um problema e a gente não consegue dar uma significada nele, entender, a gente fica presa do medo, da angústia e destrói essas resistências aí. O Marcelo antes falou isso quinta-feira, lá do que a gente vai ver na quinta-feira que vem, que é exatamente a postura mental da alma no que diz respeito a se confrontar com a situação. Então, ele apresenta para a gente um fato, primeiro, que é esse. Vamos lá, vamos seguindo o desenvolvimento do raciocínio.
Esta criatura comumente é classificada pela medicina humana como uma pessoa depressiva, quando na realidade é alguém em aprofundado processo de autodestruição por ser incapaz de construir algo de diferente no momento de uma dor maior. Quer dizer, não racionalizou aquilo, não teve entendimento, não vê esperança, que olha que isso é, quando a gente fala em esperança, é base de conceito, é base doutrinária, a gente fala na doutrina espírita, de você ter a esperança, você conhecer como as coisas acontecem, isso te dá mais força. Pode não resolver o problema todo, mas já é um caminho. Então isso torna a pessoa incapaz de construir algo diferente quando está passando por esse momento de dor. Como agir para liberar a força positiva que existe em cada espírito? E como fazer com que essa força alcance uma posição tal que supere a tempestade externa que atinge esse ser? É a pergunta que Baltazar faz e ele mesmo vai responder. Lembrando-nos de Jesus solicitando que houvesse paz em todos os momentos de nossa vida. Isso aí é interessante, o Dr. Herman fala muito isso, paz. Antônio de Aquino também fala, paz. O que é isso que os espíritos querem falar para a gente? Ele está, exatamente o que o Baltazar está falando aí. Ele continua, a paz é, portanto, a primeira solicitação e o auxílio inicial para essa criatura. Isso se constrói como? Pelo entendimento. No contexto que a gente está falando aqui, é o entender que nada está fora da lei, que tudo está no seu lugar, tem o gerenciamento e eu tenho esperança, tem uma luz lá no final do túnel. Porque eu enxergo a reencarnação, eu enxergo o quanto é pequeno o sofrimento humano em relação à eternidade, é tudo aquilo que a gente estuda no Evangelho, que vai fazer com que o espírito, não que ele só conhecer isso, ele tem que buscar esse conhecimento dentro de si para que isso seja uma fortaleza para ele. Isso aí. Aí ele continua. Depois, procuremos erguê-la dos escombros de si mesma, recordando-lhe a imortalidade do espírito e a responsabilidade de sua própria natureza espiritual. Adiante, diremos a ela da necessidade de crescer e elevar-se. Todos somos de Deus e para ele iremos nos dirigir cedo ou tarde. Veja que isso você trabalha no consolo, mas não é no consolo piegas. Não é, vem cá, filho, encosta o ombrinho aqui e chora. Isso faz parte do atendimento? Faz. No início é isso. Na hora que o cara está no sufoco lá, que a pessoa chega na casa espírita, ou em qualquer outro lugar, nós estamos falando da casa espírita, que é a nossa seara, na hora que ele chega lá no nosso, para buscar o atendimento, qual é o sentimento dele? Meu amigo, estou desesperado, eu quero colo. Eu quero colo. Então, o primeiro momento tem esse de você acolher. Não é a palavra que todo mundo usa até irmão. Não, acolhimento na carta, isso. Mas o consolo, ele não para aí. Isso aí é um acolhimento inicial, é você segurar a primeira onda ali. Opa, vamos segurar aqui, colo. É que você, no tempo mais curto que seja, respeitando o tempo da pessoa, você transformar esse consolo colinho, a acolhida, em consolo pelo conhecimento. Que é isso que ele está falando. Ele não busca assim, Deus vai cuidar de você. Claro que Deus cuida, mas não é isso que o Espírito está falando. Ele está falando assim, olha, você é uma alma imortal. Tem a reencarnação. Você é um filho de Deus. Todos nós vamos atingir a perfeição. Olha o que a doutrina espírita traz para a gente. Que você passa daquele colinho para quando ter um entendimento, você construir a resistência dentro de você. Aí você para de depender de uma ação externa. Não é que a gente vai viver sozinho. Também não é isso, é claro. A vida em sociedade faz parte. O que a gente está falando é o seguinte. O objetivo dos espíritos não é me carregar no colo a vida toda. É me carregar no colo enquanto eu precisar? Sim. Mas, olha, vai andando aqui se apoiando no meu ombro. Depois, bota uma bengalinha ali, e vai se apoiando a bengala. Até o dia que tira a bengala, amigo, e a gente vai voar. Anda e depois voa. E aí aquela citação de Vitor Hugo, encarnado ainda, hein? Sede como os pássaros.
que ao pousar em galhos tênues, sentem-no tremer, mas continuam cantando. Eles sabem que possuem asas. E essa é uma, para mim, eu não gosto muito, eu tenho esse negócio de declamar poesia em palestra, não é meu estilo. Mas isso aí é algo que espelha exatamente o que a confiança dá. Ele sabe que tem asa, bicho. Ele pode tremer aquele troço lá, pode quebrar o galho, ele sabe que ele vai voar. Então, o conhecimento espírita traz isso. Por isso que quando me perguntam, e mesmo quando não me perguntam, eu falo, para mim, a citação mais importante para mim é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se tiver que escolher uma, para mim é essa. Aí, às vezes o pessoal fala assim, você não tem sentimento, é muito racional. Mas não é, é que para mim raciocínio e sentimento, eles convergem, não existe, tudo é fruto do pensamento. O problema é que o sentimento Travou de novo. não tem dissociação disso. Não tem como dissociar esse negócio. Então é algo que é importante para a gente e que se você, olha a diferença, recebe essa pessoa e você deixa ele acreditar que vai acontecer um milagre. Ou você recebe essa pessoa e fala para ele, olha, cara, milagre nessa concepção que a gente sempre entendeu, não existe. Agora, o que existe? Sempre a ajuda, o consolo e, principalmente, mostrar o caminho para que você construa a sua saúde e a sua resistência. É muito diferente. Mas, aí volta aquilo do ranço, do hábito adquirido por nós espíritos durante milênios. O que a gente gosta? Que o outro fica dependendo da gente. A gente não quer cortar o vínculo. Somos assim como pais. Que troço interessante, né? A gente quer ficar com os filhos de badar. Não, meu amigo, criar para a vida. O pessoal que é da minha geração e mais, a gente sempre escutou, não, é criar para o mundo. Não é criar para mim. Não vai ficar a vida toda debaixo da minha saia. Eu tenho que botar para fora exatamente para que ele aprenda a vida, amigo. Não é você deixar de dar apoio, não é você deixar de dar amor, mas é você não fazer que o laço de família vire nó, amigo. Não pode. Laço de família, não é nó. Por isso é laço. Se desfaz quando tu puxa o fiozinho na hora que a pessoa sai, vai construir a família dela também. Mas você manter um nó, meu amigo, aquilo ali prejudica. O espírito vai aprender o quê? Você cerceou o aprendizado do espírito. Então você vê o quanto é importante essa base doutrinária para entender o plano espiritual, como ele orienta a gente, entender o espírito, como é a vida dele, e você vê, é algo assim muito, muito interessante. Muito interessante, que a gente falando assim é óbvio, né? Mas muita gente não enxerga isso. Aí tratam como se, não, vem aqui o passe de cura, o trabalho de passe. Tudo bem, é isso aí, mas e o resto? E o resto? E o resto? É assim, é muito interessante a gente guardar isso. Falem aí. Aberto. Marcelo, vai. Oi, Paulo. Vai lá. Tô adorando essa sua linha de raciocínio, né? Vai nos ajudar muito na quinta-feira, mas eu queria lembrar de um comportamento milenar nosso que nos coloca na condição da espera do milagre. Isso. Essa condição da espera do milagre, né, que algo de fora para dentro vai resolver minhas questões, tem muito a ver com a conquista do menor esforço. Isso. Nós temos a expectativa de conseguir as coisas pelo menor esforço. E o menor esforço nós associamos, desde a evolução do princípio inteligente, com o processo da dor. Tudo que exige de nós muito esforço, a gente associa com desgaste, com perda, com sofrimento, com um processo doloroso. E a gente pautou, como princípio inteligente, a nossa evolução, balizando entre prazer e dor. Isso. Então, tudo que exige muito de nós, nós associamos com algo doloroso e tentamos escapar disso. Eu costumo dizer sempre que é muito importante, porque está lá no Evangelho,
né? Quando você está passando por um processo doloroso, você pedir ajuda é lícito, é legítimo, devemos fazer. Mas nós deveríamos ter, por exemplo, muito mais salas de estudos repletas de pessoas do que salas de cura. Não que a sala de cura tenha, no meu pensamento, menor valor. Não, muito pelo contrário, é um complemento, é uma continuidade. Mas nós deveríamos ter muito mais um entendimento de que o esforço do conhecimento de si mesmo é que é todo o trabalho que a gente precisa fazer. Por isso que eu quis contribuir, porque a sua linha está fantástica e é muito importante a gente consolidar isso em nós, de que a conquista ela não acontece pelo menor esforço. Muito pelo contrário, ela exige muito de nós e é por isso que muitos de nós falhamos no nosso processo. Por isso também que mais será dado a quem mais tiver feito, né? O pessoal interpreta isso errado. Perfeita a tua lógica, e só dando o pensamento não é meu, né? O pensamento é do plano espiritual. A gente está traduzindo aqui só que o que nós bebemos na mesma fonte lá. Fala, Newton. Pode falar, Newton. Fale. Então, deixa eu só acrescentar um aspecto aí, porque essa questão de sentimentos, veja bem, é óbvio que o sentimento é a base, é a estrutura do ser humano. Você não pode imaginar um ser humano sem sentimentos, a não ser casos patológicos, excepcionais, etc, etc. Mas é próprio do ser humano sentir, né? É um processo evolutivo, que parte lá dos seres microscópicos com sensibilidades, até o sentimento maior, que é dos espíritos puros. Então, quando você vai a André Luiz, você observa, evidentemente, a materialização do reflexo positivo dos bons sentimentos. Então, vamos citar um exemplo, apenas um exemplo. Lembra-se da reencarnação de Segismundo? Pois bem, na reencarnação de Segismundo, há uma passagem que o futuro pai encontra-se receoso, temendo muito pela volta do Segismundo. Lembram-se disso? Sim, sim. Porque o Segismundo tirara a vida do seu futuro pai num triângulo amoroso numa existência anterior. Isso. André Luiz mostra com clareza toda a beleza espiritual do momento em que o futuro pai de Segismundo o perdoa. Quem for à obra vai notar perfeitamente a imagem real, concreta, do reflexo positivo do perdoar. Então, o sentimento tem uma conotação material, prática, que faz com que o ser humano tenha que necessariamente admitir a necessidade da busca desses sentimentos mais nobres. É isso que eu queria colocar. Perfeito, perfeito. Bom, uma outra coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, eu botei aqui a tela, que a Marta passou por aqui por trás, tinha que passar por aqui onde eu estou, botei a tela aí, para ela passar tranquilo. O que o Marcelo falou do raciocínio é o ponto de vista nosso, né? Eu interior, eu fazendo todo esse raciocínio. Mas também tem o interesse externo, que é o quê? É aquilo que os outros querem que eu dependa deles. Então, isso no ponto religioso sempre foi foi o fio condutor, né? Você tem que saber que depende de mim. Então, eu que vou te levar à cura, eu que vou te levar ao milagre, eu que vou te levar até Deus. É o intermediário que está presente assim de uma maneira muito grande na nossa vida, principalmente aqui no Brasil, né? A figura do intermediário, né? Sempre tem alguém querendo ganhar alguma coisa nas tuas costas e nas costas de quem está produzindo, né? É o intermediário. Então, é esse aspecto, junta uma coisa com a outra, junta o nosso costume de querer pegar sempre o atalho, né? O menor esforço, e o interesse de quem quer manter a gente com essa cabeça. Porque a pior coisa para quem quer dominar a massa, no sentido de comandar, de induzir, é fazer com que ela fique dependente, que dependa de mim. A pior coisa que tem, vamos ver o processo obsessivo. Qual a pior coisa que tem no processo obsessivo para o obsessor? É que você se livre daquilo, que você se liberte daquilo ali.
daquela influência. E isso é algo fundamental. Então, a doutrina espírita, ela busca exatamente isso. Busca a cura da alma, a liberdade do indivíduo através do conhecimento. E esse é o papel que a doutrina espírita deve chegar. Às vezes, as pessoas falam assim, não, o centro espírita que bota muito estudo, quer intelectualizar. Não, não é isso. Nós estamos cansados de escutar isso. Nós passamos por um problema muito sério na nossa casa quando o Altivo desencarnou. Vocês sabem o que os espíritos falaram para a gente? À primeira vista, isso parece algo assim, mas está dentro dessa linha de raciocínio que nós estamos colocando aqui. Olha, está com dificuldade? É o seguinte, faz a caridade que pode. Suspende o serviço social e faz o que pode fazer. O que não pode parar é o ensino, a divulgação doutrinária. Isso, à primeira vista, parece um troço, tu vai falar assim, pô, eu distribuo 600 cestas. 600 famílias são. Cara, estou em condições financeiras ruins agora. O que eu faço? Quantas cestas tu pode dar? 100. Dê 100. Mas não para a divulgação doutrinária. Por quê? Porque você está pegando algo que é para a alma imortal e está deixando de lado um pouco algo que é para o momento material. Não quer dizer que isso não seja importante, não. E até os espíritos falaram para a gente, olha, materialmente falando, tem mais pessoas capazes de fazer isso. E vão fazer. E estão fazendo. O ensino que a doutrina espírita faz, ninguém dá, só a doutrina espírita. Esse conceito que nós estamos falando aqui, imortalidade, reencarnação, lei de ação e reação, compromisso do indivíduo, ele tem que buscar a melhora moral, isso só a doutrina espírita fala. Com essa característica, só a doutrina espírita fala. Por isso que eles dão muita importância a esse tipo de divulgação. Então, mais claro que isso é impossível. E eles colocam isso para a gente de uma maneira muito clara, a gente que às vezes confunde. Bom, vamos voltar lá ao texto. Vamos ver se eu me acho agora aqui, porque eu botei a busca da cura. Deixa eu ver aqui o que eu saí passando aqui. Lembremos, sentimento, olhar, que determinação de quem não pretende ficar aqui. Esse aqui. E ele continua o texto. Melhor, então, que o façamos tão cedo quanto possível. Isso, esse entendimento que ele fala lá. Evitando as dores avassalantes e os sofrimentos incontáveis. E, finalmente, recordemos a este ser envolvido nessa batalha interna que a vontade é a grande força de todo espírito. Olha só, levantar o cara. Não é falar, você está dependendo de mim para você se curar. Não, a vontade que você tenha, o esforço que você pode fazer. Essa força é capaz de superar as chamadas dificuldades aparentes. Vontade firme, ideia determinada de sair deste clima intolerante para o seu progresso. Determinação de quem não pretende ficar, olha só que interessante, indefinidamente de joelhos, mas sim de quem altivamente olha para frente, encarando o seu futuro com determinação e solidez. Isso aí é um convite para o indivíduo se levantar, amigo, e recuperar a confiança em si. E ele prossegue. E lembremos-nos os que iremos ajudar essas pessoas da mensagem da piedade, além da mensagem do amor e a mensagem da cruz. Ou seja, tu vai promover esse ensino, você vai ajudar no entendimento, mas nunca vai esquecer da piedade, do amor e tudo que Jesus trouxe para nós. Então, essas almas, ele continua, precisam de muito amor, de muito apoio, de muito sentimento. E devemos ter para com elas, além da piedade, do amor e da visão do Cristo, que tanto sofreu para que possamos entender. Paridamente, embora o sofrimento dos outros, precisamos, dizia, conservar no coração o sentimento de auxílio sem olhar o fim. Sem olhar quando cessará esse auxílio, ou seja, precisamos da mensagem do ajudar sempre. Isso é interessante, porque na casa espírita, às vezes a gente observa aquilo, até quando o fulano vai precisar da bengala? Até quando o fulano vai precisar do meu ombro amigo? Até quando ele puder andar sozinho? Isso aí é algo que os espíritos chamam a atenção da gente. Eu vou completar logo o texto para a gente falar um pouquinho sobre isso e abrir um pouco aí.
Ele encerra assim, ó: ó irmãos e humanidade que conviveis com pessoas encerradas em tão triste estado d'alma. Iluminai vossos espíritos, caminhai às vezes solitariamente, mas ajudai com a piedade, com amor, com sentimento de apoio a este que sofre. Quem assim o fizer, certamente muito terá que beneficiar-se do amor de Deus, que não deixará de auxiliar a quem o fizer. Que Deus vos ajude e abençoe agora e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus, paz. Vejam que essa situação que Baltazar traz para a gente, deixa eu voltar aqui para sair do compartilhamento, a gente encontra muito na postura de querer ver o resultado do trabalho. Por isso que ele evoca ali que a gente tenha sempre gravado dentro da gente muito firme os conhecimentos que a gente já tem da doutrina espírita. A cada um o seu tempo. A gente escuta muito isso no trabalho lá do Grupo de Divulgação Externa Leopoldo Machado, que os espíritos várias vezes falaram para a gente, quando pega a gente chiando assim de: pô, mas a gente vai tanto tempo naquelas casas lá, faz viagem para não sei aonde, pô, e eles continuam com o mesmo comportamento. E os espíritos falam para nós: olha, continua, é igual aquela parada da semeadura. O semeador você vai semear. Uma semente caiu aqui, outra caiu ali, outra em terreno fértil, outra caiu em terras pedras. Meu amigo, semeia. Eu sempre escutei isso. Desde a época que trabalhava com jovem lá no Leão Denis, os espíritos falavam assim: olha, vocês estão plantando. Não, o problema de vocês é plantar, bem plantado, o melhor que pode fazer. O resultado do florescimento já não depende de você. Então, o que Baltazar está falando ali é para nós, em termos de coletividade, como Casa Espírita, falar assim: meu amigo, eu tenho que estar disposto ali naquele trabalho, fazer o acolhimento, procurar fazer com que aquele espírito construa a sua fortaleza, mas eu também tenho que ter preparado para ter paciência em ver o resultado. Aquele resultado eu não administro. E eu não posso estar cobrando ao outro algo que ele não tem para dar. Então ele vai dar quando? Quando ele for a hora dele. A gente sempre escuta isso, né? Cada um tem sua hora. Mas a gente às vezes não tem paciência. A gente quer que a pessoa responda no mesmo tempo que a gente responde, ou então até no mesmo tempo que a gente quer que a pessoa responda. Isso não vai acontecer. Isso chama caridade. Entender o tempo do outro. É isso que os espíritos falam para a gente. E a gente tem que manter isso no sangue. Porque se a gente não pensar assim, a gente vai estar dando o atendimento, vai estar fazendo isso, aquilo, outro, mas não vai estar chegando até o final do processo. Porque o processo não para aí. O processo ele tem uma abrangência maior. Olha, faltam aí 7 minutos, mais ou menos. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou parar aqui e abrir para a gente discutir um pouco isso, que tem muito material aí nessa página de Baltazar, porque a gente daqui para frente tem uns textos de Joana de Ângeles, que também é muito legal trazer a visão de Joana de Ângeles lá do livro Plenitude. Então tem aqui alguns textos da Plenitude e encerra com um texto de Emmanuel. Então, como a gente não tem pressa disso, vamos deixar isso para a semana que vem e vamos pensar um pouco nessa postura que Baltazar coloca para a gente, da necessidade, e isso é muito importante, como casa espírita, não só como indivíduo, a gente ter essa noção da extensão desse atendimento. Rafael, você está aí com a mão esfregando, querendo falar alguma coisa. Da casa espírita, fale. Não, eu estou achando boa. Gostei da página do Baltazar. Achei que realmente, nesse momento, as pessoas que chegam, o Dr. Herman falou até isso conosco e falou assim: olha, a pessoa que está chegando, ela precisa simplesmente do acolhimento. Você não vai ficar ali ponderando isso, ponderando aquilo, dando lição. O primeiro ato é acolher, né? É a pessoa sentir que ela tem um porto seguro. Isso aí, E a dar o ombro.
Isso. A casa espírita tem que ser esse local do Porto Seguro. Mas, realmente, a gente não pode pensar que vamos resolver tudo pelo passe. E não podemos pensar que o tratamento vai ser só ouvir também. Quando ele fala assim, olha, a pessoa está numa postura de desânimo. Você está falando isso, eu estou lembrando que mais tarde eu vou falar no Evangelho em Casa sobre o bem e o mal sofrer. E a gente vê o quê? A gente vê a necessidade de o espírita entender que o espiritismo nos ensina que somos espíritos. Ontem, na página de Vinícius, a gente estava fazendo um culto do Evangelho, o Vinícius, através de Pedro Camargo, ele fala assim, olha, como é que Deus nos considera? Quando Jesus, no Pai Nosso, vai chamar Deus de Pai, um pai não considera o filho como vassalo, como escravo, como soldado, igual a gente vê várias pessoas entendendo Deus. Só que esse entendimento de Deus, nessa postura toda errônea, é porque a própria pessoa se entende de forma errada. A gente não consegue se ver como um espírito que tem força, que tem capacidade de lutar, que tem capacidade de enfrentar os desafios e, mais do que isso, que no meio dessa jornada toda tem apoio. Apoio de amigos encarnados e de amigos desencarnados. Nós não estamos sozinhos em momento algum, mas nos falta essa percepção. O Leon Denis traz isso muito bem no livro Razão do Problema do Ser, do Destino da Dor, quando vai falar assim, olha, evolução do espírito, evolução da alma, nós somos espírito, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, muita coisa. Então falta realmente esse estudo apurado dessa potência que nós somos, potência da alma, o que nós somos, entende? E a casa espírita precisa realmente passar esse papel. As pessoas estão muito ligadas ao passe, Paulo. Muitas pessoas. Mas ó, é importante também, eu quando falo isso, eu fico com a preocupação, que quando a gente fala assim, porque tem pessoa que não entende realmente e tem pessoas que usam a má intenção nisso, de falar, não, Paulo falou que o passe não é... Não, claro que é importante. O que a gente está falando é que o tratamento completo tem fase 1, 2, 3, 4, vamos dizer assim, tem que ir até a 4. Não adianta parar na 3. Então, até o que o passe serve? O passe é o apoio material que serve ali, é um instrumento ainda, é aquela fase da bengala ali. Tu vai precisar fazer isso até que a pessoa gere. Tu vê que tem uma definição do passe, uma das, que depende do foco que você esteja definindo. Que você fala assim, quando você está dando passe no indivíduo, você está tentando reequilibrar ele, enquanto ele não consegue se reequilibrar. É como se eu estivesse dando uma chupeta de bateria nele. Mas o objetivo não é eu ficar carregando ele, cara, a vida toda, ele depender de mim para carregar a bateria dele. Não, eu tenho que ensinar ele a como ele se recarrega, como ele se equilibra. Mas é importante, enquanto ele não souber fazer isso, é importante que eu dê o passe. O que não pode é eu que estou dando ter a ideia de que vai parar aqui, eu não preciso fazer mais nada, já estou fazendo. Estou dando apoio aqui. Não, eu tenho que ensinar ele a sair desse módulo de dependência. Que não quer dizer que eu tenho que chegar e jogar na cara do cara. Não, você tem que se virar só. Não é isso, entende? Eu tenho muito cuidado quando a gente fala isso, que as pessoas têm uma facilidade de desvirtuar o que as outras falam, assim, tremendamente. Mas a gente está, acho que mais claro do que foi colocado aí é impossível. No sentido de, tem as fases, todas elas são importantes, mas não podemos perder a visão do objetivo final. Isso que é o... Quando a gente fala que as pessoas estão ligadas ao passe, a gente fala em relação a focar o estudo, muitas vezes, no tratamento pelo passe. Quando, na verdade, a doutrina espírita não é só o passe. E o espírito não se cura apenas porque teve um passe melhor ou um passe mais consciente ou não. O espírito se cura à medida que ele consegue entender e cumprir a lei divina. Exato. Como você bem colocou
no início. Não existe construção da paz interior sem entendimento. Ninguém consegue entender a paz interior se não entender por que sofre. Né? Mas eu não vou ficar, senão eu vou fazer spoiler do estudo mais tarde. Eu vou ter que falar disso mais tarde. Tá certo. Mais alguma coisa? Alguém quer colocar mais alguma coisa aí? Rafael, fica à vontade aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Dacinha aqui a Caminho da Luz de Palma, Minas. E eu queria parabenizá-lo por esse estudo, está sendo muito benéfico, muito bom. E a gente tem essa dificuldade mesmo. Eu penso que as pessoas ainda têm passe, água fluidificada, como um amuleto. Acreditam no crucifixo, acreditam numa vela. Então, acho que ainda são resquícios, né, de encarnações passadas em outras religiões, e muitas vezes se apegam no concreto porque acham que no material, que aquilo ali é que vai salvar. Então, foi muito benéfica a sua explicação. Muito obrigada. Sim? Obrigado, agradecemos. Mais alguém quer colocar alguma observação, tirar alguma dúvida? E voltamos a dizer, ninguém está dizendo aqui, pelo amor de Deus, que o passe não seja importante e que o passe não seja um veículo da caridade. Não é nada disso. Mas estamos o seguinte, não é somente o passe, é só isso. Posso falar? Claro. Pode. Posso? Pode. Oi? Pode falar. Não está falando sobre o passe. A gente entende, né? Que realmente a pessoa é muito ligada à paz. Mas geralmente quando você vê a pessoas que estão com problemas obsessivos, aqueles problemas de depressão, aí a própria casa, a orientação vem através do médium, aí passa. Claro, procurar fazer o tratamento material e espiritual. Aí no espiritual, geralmente, ele manda procurar assistir uma palestra, né? Onde você possa te ajudar. E o passe, não deixar de tomar o passe, e água purificada. Entendeu? Exato. Então, não é que a pessoa também, igual o Rafael falou, que é ligado só achar que o passe, sim, ele traz uma energia de força, de equilíbrio, para ajudar a pessoa a equilibrar nessa parte, entendeu? Então, sim, também tem importância desse passe nessa parte também, entendeu? Com certeza. A gente não entende. Entendeu? Do passe. Então, geralmente a própria casa coloca, né? Passe, procura tomar os passes, água purificada, assistir umas palestras, né? Para a pessoa se ir equilibrando, né? A sair desse período dessa obsessão, né? Isso então, é o que a gente escuta também, né? E também não é dizer também que eu busquei negócio, passe, né? É isso aí. Né? Rafael, eu lembrei de uma coisa aqui, por conta lá do depoimento da Gracinha lá de Palmas, o seguinte, os espíritos são tão compreensivos com essas manias que a gente tem, que ela falou lá, a pessoa que se apega ainda ao crucifixo, à vela, aquilo, outro, os espíritos, eles entendem as nossas dificuldades nesse meio do caminho, nessa transição. Então, se a pessoa se sente bem fazendo aquilo ali, eles deixam, eles não criticam, não. Então, a gente sempre viu lá a postura do altivo, que reflete a postura do plano espiritual, assim, não, deixa o fulano ali. Tinha um centro que eu ia fazer palestra, que ele falou, vai lá fazer palestra nesse centro. Mas olha só, não vou entrar em detalhes para nem se identificar que centro é, mas assim, lá tem uma senhora que ela vai chegar lá na abertura da reunião, ela vai cantar a Ave Maria, vai fazer não sei o que, você fica quietinho,
respeita lá a postura dela e quando ela passar a palavra você faz o estudo. Porque, olha o entendimento, é a limitação daquela pessoa. Está fazendo o trabalho, era um centro espírita, mas ela ainda tinha aquela ligação. Quem sou eu? Não sou o dono da verdade, a postura dele, olha só. Vai lá, escuta, deixa ela fazer o que ela tem que fazer, vai lá e faz o estudo. Quando é que vai acabar aquilo ali? Vai acabar quando ela morrer, como de fato morreu, acabou, ela já era uma senhora, mas ou quando ela entender que aquilo ali já não é mais necessário, o tipo de postura. Então, aquilo ali, se é a única maneira da pessoa ter condições de firmar seu pensamento de confiança a Deus, ou algum espírito, ou algum santo, ou seja lá o que ela está se referindo como poder superior a ela, que seja aquela maneira que ela vai fazer. O que não pode fazer é o incentivar, mas que é diferente, eu não preciso incentivar, mas também não preciso desestimular. Eu preciso é entender. Não, meu filho, tá legal. Se é assim que você consegue ter a ligação com o espiritual, faça assim. E, na medida do possível, você vai substituindo isso por uma coisa menos material. Mas isso é a postura do espírito superior. Ele entende a nossa limitação. E nós estamos olhando para a limitação do outro, a gente vai imaginar de como eles estão olhando a nossa limitação também. Então, tudo está no seu lugar, graças a Deus. Uma coisa é a doutrina diz isso, a doutrina faz isso, assim, isso é o que a doutrina manda. Agora, cada um que tem lá a sua postura, você tem mais aqui, não pode dizer que está certo, não pode dizer que aquilo é correto, mas também você não vai sair criticando e impedindo aquilo ali, mas sim esclarecendo, que é sempre a melhor maneira, né? Então é isso. Paulo, você colocou essa questão, é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas não têm essa compreensão e acabam até afastando essa pessoa do trabalho, achando que ela não tem capacidade, né? Então, essa compreensão do estudo é muito importante nesse sentido, né? Que a gente tenha compreensão, tenha amor, sabendo que cada um está nesse momento, precisa, às vezes, dessa materialidade ainda, desse entendimento, né? Então, é muito importante o que você colocou. A gente vê isso muitas vezes na nossa vivência, né? Ninguém sai do 0 ao 100 numa hora. Aí a natureza não dá saltos. Agora, aquilo que a gente fala, eu não posso criticar, eu não posso cair em cima, mas também não posso ser conivente com aquilo. Isso que é importante entender. Uma coisa é ser conivente, outra coisa é ser, vamos dizer assim, tolerante com aquilo. Eu não vou dizer que está certo, vou dizer, não, tudo bem, é aceitável até agora, mas vai tentando e orientar. Não tem mistério, é isso aí mesmo. Isso mesmo. Mais alguém quer colocar alguma dúvida? A gente está partindo aí para o momento final. Dentro dessa questão do sentimento de cura, Paulo, do tratamento, eu me lembrei de uma mensagem do Espírito há pouco tempo, Malaquias. Ele disse que nós precisamos a cura, né? Esse sentimento de cuidado passa primeiro pela atenção e que a humanidade está bem distraída hoje em dia, todo mundo correndo muito, então as pessoas não conseguem dar atenção a quem sofre. Até mesmo as pessoas que estão ali na casa espírita, a gente às vezes fazendo palestra, hoje não, mas na pandemia a gente não está assim, tá fazendo essa palestra online, mas a gente via pessoas que contam, estão na palestra, mas já tem a hora de sair, que tem a hora de fazer não sei o quê. Então, muitas vezes, nós temos que pensar se estamos dando atenção às pessoas. A gente, como espírita, a gente que está ali no grupo para atender, quem vai para um centro espírita, ele tem que entender que pode ser que ele saia de lá muito tempo depois do horário, porque você não sabe o que vai acontecer, muitas vezes. Você não sabe o tipo de demanda que vai chegar. E, enfim. Gente, alguém mais tem dúvida? Nenhuma? Rafael. Rafael. Oi. Rafael.
Que exemplo bom, né, Rafael? Isso acontece mesmo. Lá, aqui na nossa casa espírita, né, tá fechado, a gente está precisando de médios. E tem tanto médios, Rafael, e são antigos que não trabalham, só chegam lá, tomam um passe e vão embora. Aí sai de lá e fica reclamando, eu estou passando mal, estou isso aqui, mas só vai para tomar um passe, mas não ajuda na corrente e precisa de médico, não ajuda, só faz aí. Você vai lá, só quer tomar o passe e vai embora. Aí tem aquele compromisso, né? A gente tem que tirar o dia, é o dia do trabalho, é aquele dia do trabalho, a gente pode assumir compromisso, né? Para você foi bom que você aprendeu, né, Rafael? Rafael. Oi. Alô? Oi. Rafael. É o Newton lá. Então, só assim, concluindo, né? A questão da terapia espiritual, a base da terapia espiritual é a transformação moral do homem. Isso não tem a menor dúvida. Passe água de fluidificada é terapia de apoio. Quer dizer, reforço fluídico para o indivíduo poder ganhar determinado equilíbrio, que nosso equilíbrio é sempre relativo, e poder se dedicar ao que é básico, fundamental, que é a sua transformação moral. Sem isso a gente vai ficar dependendo sempre de sintomáticos. Não vai conseguir a cura da nossa doença. É verdade. É verdade. Vamos trabalhar a base, vamos trabalhar o nosso espírito, que ele vai seguir adiante aí nessa nossa jornada evolutiva. Bom, gente, ninguém tem mais nada. Vamos, então, partir para o encerramento. Nilton, faz a prece? Faço. Tá bom. Então vamos elevar os nossos pensamentos e vamos buscar o nosso Pai, Deus eterno, Criador, inteligência maior, causa primeira de todas as coisas, pedindo que Ele seja misericordioso, considerando-se as nossas necessidades. Vamos pedir sempre a força e o bom ânimo para o enfrentamento das provas que são naturais no mundo em que vivemos. E vamos pedir, acima de tudo, a boa intuição, aquela que renove dentro de nós a vontade de crescer, progredir e, dessa maneira, alcançar a libertação de nossas almas, desses grilhões que ainda nos prendem à terra, das nossas paixões inferiores. Que Deus nos proteja. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, em nome de Deus, então, de Maria Dolores, de Inácio Bittencourt e de Dr. Herman, nós encerramos mais um dia de estudos. Que possamos, em harmonia com o alto, seguirmos a nossa semana com muita paz e equilíbrio. Que assim seja.